E olha, o presidente Lula se pronunciou sobre esse combate ao crime organizado e prometeu aumentar o cerco contra as fintechs. Vamos então conversar com a André Anelli, que vai trazer informações para a gente agora. Fala aí, Anelli. Pois é, Evandro, o presidente Lula fez essas manifestações logo depois, então, que a polícia, também o Ministério Público, acabaram cumprindo essa que é considerada a maior operação contra o crime organizado da história do Brasil e que envolveu postos de combustíveis e também fintechs. Uma movimentação bilionária na ordem de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. O presidente Lula afirmou que vai fechar o cerco contra as fintechs que foram, então, utilizadas por essa organização criminosa para lavagem de dinheiro e também fraude no esquema de combustíveis aqui no país, em mais de 1.200 postos. E o presidente Lula, ao fazer essa promessa de, então, apertar o cerco contra as fintechs, fez, inclusive, até mesmo uma ameaça ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação e tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. E o senhor acha que pode, por exemplo, o ex-presidente que tome cuidado. E uma atualização, agora há pouco a gente trouxe aqui uma fala também do presidente Lula nessa mesma entrevista, em que ele fazia acusações ao deputado federal Nicolas Ferreira por, na época de ter postado nas redes sociais a acusação de que haveria cobranças do Pix. Em críticas àquela instrução normativa da Receita Federal, o presidente Lula afirmou que aquilo se tratava então de que Nicolas Ferreira estaria defendendo os interesses, defendendo o crime organizado. Agora há pouco a gente recebeu aqui a confirmação de que o deputado federal Nicolas Ferreira vai processar o presidente Lula por conta dessa acusação que acontece também no mesmo âmbito dessa declaração que a gente ouviu agora há pouco e que também fez uma acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Evandro. Agora, Anelli, eu quero perguntar para você também rapidamente sobre Celso Sabino. Ele negou a saída do governo? Exatamente, Evandro. O ministro do Turismo, Celso Sabino, soltou uma nota agora há pouco direcionada a toda a imprensa, negando as postagens e também as publicações mais recentes que davam conta de que ele já estaria fora do governo e queria oficializar essa saída dele do cargo ao presidente Lula nas próximas horas. O ministro Celso Sabino disse que está em Belém, na capital do Pará, que inclusive vai receber em novembro a cerimônia da COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Ele esteve na capital paraense justamente para fazer a inauguração de placas turísticas no âmbito desse evento, um investimento de mais de 4 milhões e 700 mil reais do Ministério do Turismo. E durante a participação nesse evento, nesse compromisso, nessa agenda, o ministro gravou um vídeo, disparou para a imprensa, negando então que vá sair nesse momento do Ministério do Turismo. Não tem nenhuma decisão tomada e, como eu sempre disse, desde o começo que assumi aqui o Ministério do Turismo, começamos a fazer um trabalho muito árduo, com muito esforço, com muito esmero, que tem resultado nos números do turismo na atualidade. Todos os recordes do setor foram quebrados, como tenho dito desde o começo. Eu sou sustentado no governo, nesse Ministério do Turismo, por um tripé. Primeiro, Deus, eu sou muito religioso e acredito muito em Deus. Segundo, pela indicação da bancada do meu partido na Câmara dos Deputados. E terceiro, pela confiança do presidente Lula. No momento que eu perder qualquer um desses três bases, uma dessas três bases que sustenta esse tripé, eu sou o primeiro a me levantar. Mas até aqui não tem nenhuma decisão tomada ainda. Continuo seguindo firme com o meu trabalho aqui no Ministério do Turismo. Na semana que vem, conforme a Jovem Pan já antecipou nos últimos dias, a Executiva Nacional do União Brasil, que é o partido então do ministro Celso Sabino, vai realizar uma reunião e a partir
desse encontro é que deve decidir realmente se continua na base de apoio do governo Lula, apesar de alguns desencontros, principalmente em votações no Congresso Nacional. O presidente Lula até pede mais apoio desses partidos do chamado centro nas votações de interesse aqui do Palácio do Planalto. Então, o União Brasil vai decidir se continua nessa base de apoio que tem o ministro Celso Sabino na pasta do turismo. Também tem indicações de Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Não fez indicações especificamente do partido, mas fez indicações de Valdez Góes para a integração nacional e de Frederico Siqueira para o Ministério das Comunicações. Esses dois ainda podem permanecer, mas Celso Sabino, por se tratar de um filiado diretamente à União Brasil, ele sim vem sofrendo mais pressão para que deixe o partido, uma vez que o partido, na sua maioria, tem vontade de se juntar então a uma candidatura contra o presidente Lula ou até mesmo lançar uma candidatura própria, a exemplo de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que já lançou a pré-candidatura aqui ao Palácio do Planalto, mas que nesse momento não tem apoio integral dentro da agremiação. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Eu fico imaginando Deus lá de cima. Oxe, mas até eu tô entrando aí na história para impedir que deputado, que ministro saia da história, saia de ministério, dê adeus ou não para Lula. Agora, falando em presidente da República, vamos retomar a primeira parte da conversa com o André Anelli, no que o presidente chama de que vai trabalhar bastante para mostrar a cara do crime organizado. E aí faz. E o ex-presidente que se cuide. Você consegue explicar essa história, Piper? Não, ele fez claramente uma alusão ao presidente Bolsonaro, mas não vejo nesse sentido conexão. Ele pode, por exemplo, criticar medidas, achar que o governo anterior não foi lá muito competente no combate ao crime e tal. Mas eu acho que ele deveria aproveitar esse tipo de ocasião para reforçar o esforço no sentido de aprovar a PEC da segurança. Isso aí é olhar para frente. Acho que é muito mais importante do que ficar buscando defeitos no governo anterior, que afinal de contas já acabou faz tempo. O que você acha, Zé? Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Dom Pedro disse lá atrás, e eu acho que esses ministros aí gostaram tanto da... Uma cadeira doce demais, né? É muito boa essa cadeira, ninguém larga o osso assim, não. Mas, olha, é o seguinte, primeiro, essa história aí do apoio geral é porque esses ministros, eles têm uma base de apoio dentro do partido. E até os que se dizem adversários têm sempre os interesses e tal, então a coisa não é tão simples assim, não. Mas o acordo é de governabilidade e não 2026, só que agora Lula quer o acordo 2026 e não vai conseguir. Agora, sobre essa possibilidade aí do governo demonstrar ligação com o crime, isso já passou, houve ali entre linhas, né? E isso é chato, porque é difícil se defender de insinuações, né? Quando é uma situação direta, é mais fácil. Então, se existiu insinuações de ligação do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro com milícias, né? Que é também um tipo de crime. Vamos dizer que não se trata do crime organizado, mas é um crime organizado diferente, que tem uma cara ali de justiceiro e tal. Então, há essas insinuações, as entrelinhas de que o grupo do ex-presidente estaria ligado a Marielle, ao assassinato terrível da vereadora Marielle, e ninguém nunca comprovou essa ligação, mas ficou subentendido. Então, o presidente Lula, né, que está fazendo política, embarcou de uma vez no trem da reeleição, e aí está fazendo essas insinuações de novo, né? Não é o crime organizado, que é aquela história das milícias, né? Ninguém nunca comprovou nada e fica essa coisa subentendida, insinuação, que é muito difícil de se defender. Exatamente, mas hoje o presidente da República ele fez mais de uma insinuação, né? Porque ele mencionou o deputado federal Nicolas Ferreira, e depois falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente num discurso mais rígido, assim, com a proximidade de 2026, Bruno Musa. Pois é, nós vimos nessa semana um índice que eu considero mais importante para ser analisado, até porque eu gosto muito de ouvir esses analistas políticos que conhecem sobre isso, que é basicamente não de intenção de voto, mas o de rejeição ou aprovação. E muitos dizem que a rejeição do Lula, que voltou a crescer, está em níveis proibitivos. Então me parece que quando você está nesses níveis proibitivos para a reeleição, a probabilidade, ela obviamente diminui, não é fácil
falamos de uma pessoa que tem quanto? 81, 82 anos hoje, né? Imagina, ele terminaria o próximo mandato com quanto? 86, 87 anos? 80 agora. 79, gente. Ele faz 80 agora no finalzinho. Terminaria o próximo mandato, então, eventual Lula 4 com 85 anos, enfim. Com processos econômicos já em desaceleração. Ele sabe que quem herdar 2027 terá um problema gigantesco na parte fiscal. As próprias despesas não obrigatórias, chamadas discricionárias, tendem a ficar em menos 150 bilhões de reais, lembrando que tem emendas parlamentares que fazem parte dessas despesas discricionárias. Ou seja, o Estado para em 2027, ele sabe que vai herdar uma bucha que ele mesmo criou, mas ele nunca vai assumir isso. Dito isso, o que eu quero dizer é que quando você não tem mais muito o que falar, a ideia, obviamente, é continuar responsabilizando terceiros, que isso, historicamente, ele fez muito bem. Como o Piperno muito bem colocou, o governo anterior acabou já faz tempo. Ele não consegue praticamente ter um discurso sem falar a palavra Bolsonaro. É extremamente cansativo isso. Ele vai continuar falando até quando? É a mesma coisa e termino. 72% do século está governado pelo PT. Cada vez que ele volta, ele fala, agora eu voltei para mudar o Brasil. Mas 72% do século já é governado por você. E continua a mesma coisa? Tem aquela questão também relacionada à estratégia de retroalimentação de Jair Bolsonaro e de Lula, né? Um depende do outro e se alimenta do outro para se manter em alta politicamente. Agora, falando sobre a questão dos ministérios, Celso Sabino disse ali que nada o tirará. Praticamente 1000 cairão do meu lado esquerdo, 1000 do meu lado direito e aqui nesta cadeira permanecerei. Fábio Piperno, eu vi que você achou bastante interessante a fala do ministro enquanto a gente rodava ali para os nossos telespectadores e ouvintes. Que força é essa que está segurando o Celso Sabino nesse cargo, hein, seu Fábio Piperno? O saudoso deputado Ulisses Guimarães, um dia perguntaram para ele qual era a vitamina que ele tomava, né, para ter tanta energia, porque afinal de contas ele tinha 3 presidências simultaneamente, né? Ele era presidente do antigo PMDB, presidente da Câmara e presidente da Constituinte. Aí ele chega lá para a repórter do alto da sua sapiência e diz, minha filha, vitamina P de poder. Então é um pouco disso aí, né? Veja, quando o ministro falou do tal tripé, eu fiquei pensando nessas 3, nessas 3 pontas. Em relação a Deus, puxa vida, né? Realmente deve estar faltando assunto no céu para Deus ter que se importar com a permanência do ministro do Turismo no cargo. Segundo, a vontade do presidente Lula. Me parece também que o presidente Lula já congelou há muito tempo aquele plano de fazer uma reforma ministerial, né? Aliás, na época eu dizia que seria uma reforma bem modesta, e de fato foi. E o terceiro ponto, é aquele no qual ele mas muito a contragosto, deixa uma janela aberta, porque ele usa o ainda, né? Eu ainda tenho, né? Eu dependo do apoio dos meus colegas e não sei o quê. Então, essa é a parte sobre o qual nem ele e muito menos o presidente da República tem realmente domínio. Então, essa é a parte que ninguém pode garantir. É óbvio que ele não tem a menor intenção de ir embora. E se tivesse que pedir o boné, o faria com a maior dor no coração do mundo. A gente viu pela cara dele, né? De qualquer forma, a gente também não sabe ainda qual é o nível de pressão dentro do partido que ele vai enfrentar. 5h30, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Zé Maria Trindade, qual é o tamanho da pressão que esses ministros vão enfrentar? Zé, na verdade, a pressão, existe uma contrapressão que é exatamente o poder. O Piperno falou aí do Ulisses Guimarães que era tripresidente, mas na verdade, às vezes, 4 vezes presidente, né? Porque ele era a primeira sucessão do Sarney. Sarney viajava e ele virava presidente da República também. Então era uma posição muito confortável, tempo de concentração de poderes. Como a história funciona aqui? É o seguinte, o ministro é colocado por um grupo e esse grupo decide quando o ministro deve sair. Não existe ninguém assim tão poderoso que possa ter uma pasta na esplanada dos ministérios, passar uma cola dessas chinesas lá e ficar colado na cadeira. É preciso ter sustentação política, né? Quando essa sustentação falha, é quando o ministro cai.
E é por isso que a gente dá com antecedência do que vai acontecer, porque a sustentação no Congresso, a gente começa a ouvir reclamações ali dos deputados e senadores, sabe que essa sustentação está querendo trocar porque a peça não está funcionando lá. Ou seja, os ministros têm controle remoto. É assim. E esse controle remoto está funcionando, porque os deputados e senadores desses partidos de oposição querem que ele fique lá. E isso interessa ao governo. Mas esse acordo não é para 2026. É para a governabilidade, para o funcionamento do governo. E aí é quando eu digo, alguns fazem discurso contra o governo, mas se beneficiam, porque tem um colega lá. Então, assim, isso é uma engrenagem que também funciona no subterrâneo, né? É muito complexo aí, mas é verdade. Então, assim, presidentes de partidos e tal, líderes do PL, tem indicações da diretoria do Banco do Brasil, né? É assim que funciona a coisa, né? Quem vai mais na frente tem, evidentemente, um naco maior do poder. Agora, o que o presidente Lula está querendo, os ministros não podem dar, que é apoio do partido para 2027. Mas eles vão apoiar. Eu vi publicações de ministros que estão aí de partidos de oposição elogiando o presidente Lula e dizendo que ele é imbatível e tal. Significa que eles vão estar com o presidente Lula em 2026, no ano que vem. Agora, seria estranho, né, não estar, porque no governo, tomando decisões e contra o governo depois, é meio complexo. Exatamente, Zé Maria Trindade.